Dia Mundial da Doença Bipolar, que pretende precisamente chamar a atenção para a doença bipolar. É a nossa convidada, a doutora Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, a quem eu muito agradeço por estar aqui. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu pelo convite para assinalar este dia tão importante. Fiquei a saber que 30 de março foi escolhido por ser a data do aniversário do pintor Van Gogh, diagnosticado postumamente também com doença bipolar. Doença bipolar, e por isso foi vestida a rigor. Claro, com o Starry Night, um dos quadros mais célebres do Van Gogh e que acho que representa um pouco o que é viver entre dois polos. Por um lado, a melancolia de um céu noturno, mas ao mesmo tempo com elementos de entusiasmo, de esperança, que será o polo, como iremos ver certamente, o polo chamado maníaco, onde existe euforia, otimismo e, portanto, Starry Night. E só por aqui já conseguimos perceber o impacto que a doença bipolar pode ter no dia-a-dia de uma pessoa e afetar também a família, as pessoas mais próximas. É uma forma mais fácil de nos explicar em que consiste esta doença, não é? E acho que acaba por ser bonito que tenha sido escolhido no aniversário de alguém com um contributo inestimável para a humanidade, como é a criação artística. Ou seja, claro. Começamos logo por tirar um bocadinho o estigma de cima da mesa. Pois se alguém como o Van Gogh tinha doença bipolar e ainda assim foi um artista incontornável, então se eu tiver doença bipolar eu também não estou excluído de uma vida cheia de valor e super produtiva, como é o caso de resto de imensos criativos. A doença bipolar toca muitas vezes o acesso a formas de pensar altamente fora da caixa, assim ela esteja devidamente controlada, não privando a pessoa da capacidade de produzir. E esse é um grande desafio, controlar a doença bipolar? O primeiro grande desafio é o seu diagnóstico. Muitas pessoas com doença bipolar estão diagnosticadas como tendo apenas depressão recorrente. Se calhar, não sei se é já o momento para explicar mais ou menos em que é que consiste. Claro que sim. E porque é que o seu diagnóstico é tão difícil. Porque, ao contrário de alguns quadros, este deve ser feito olhando para a história da vida da pessoa ao longo de muito tempo. Nós, quando atendemos um paciente numa consulta única, primeira consulta, nós estamos a olhar para ele numa fotografia. É a fotografia daquele momento. E a doença bipolar diagnostica-se à base de oscilações que a pessoa foi tendo ao longo de muitos anos. Portanto, nós precisamos de um filme da vida da pessoa. Portanto, é mais tarde que se pode diagnosticar esta doença ou também ainda na idade jovem? Tipicamente, ela é diagnosticada ao fim de alguns episódios. Normalmente as pessoas apresentam-se ao psiquiatra em fases depressivas e são diagnosticadas como estando, efetivamente, naquele momento, estão com uma depressão. Mas como este quadro envolve oscilação entre dois extremos, só quando família, o próprio ou o psiquiatra percebem que, para além de depressões, a pessoa teve também episódios do outro polo, é que se percebe, aqui está, desde o princípio, um quadro de doença bipolar, mas que até agora não se tinha percebido. Se calhar eu não sei se posso... Claro, Sra. Doutora. Acho que fica mais claro. Este momento é seu para percebermos esta oscilação de humor, não é? E o impacto que ela pode ter. Então, tirando já de cima da mesa que a doença bipolar não é o mesmo que ter instabilidade emocional, que é uma coisa que a população geral tipicamente talvez abuse da palavra bipolar. Tu deves ser meio bipolar, ainda agora estavas bem disposto, agora já estás irritado. Não é isso. Doença bipolar não é instabilidade intradiurna das emoções, num próprio dia. Não é um dia acordar bem disposto e no outro dia acordar depressivo, não é? Não é. Vou fazer aqui um gráfico em que vou desenhar as oscilações do humor da pessoa ao longo do tempo. Portanto, aqui, no eixo X, o tempo... Ok? Para aqui. E no eixo do Y vou pôr o estado de humor. Aqui no meio vou desenhar aquilo que tipicamente em língua de psiquiatra nós chamamos o humor eutímico. Será um humor sem extremos, humor neutro, digamos assim. Aqui para baixo, bem diz a população geral, estar em baixo, triste, não é? Desanimado. Vamos pôr o humor triste. E aqui para cima vamos pôr os dois tipos de humor elevado. O humor cá para cima tanto pode ser uma energia em bom,
otimismo, boa disposição, como pode ser uma energia com um tom negativo. Para o próprio? Para o próprio e para extravasando para fora. Extravasando. Quando a pessoa tem muita energia, mas em forma negativa, dá o que nós chamamos humor disfórico, que em bom português é o irritado. Okay? Isto é uma coisa que passa muito despercebida. As pessoas acham que estar cá em cima é estar sempre no topo do mundo. E não é. E pode não ser. Aliás, o mais frequente até nem é. Portanto, eu vou desenhar aqui para cima, vou desenhar o muito contente e o irritado. Acho que dá para ver mais ou menos. Esta oscilação acontece quando a doença não está controlada, não é? Agora eu vou desenhar o que é uma pessoa sem doença bipolar. Todos nós temos oscilações de humor. Por exemplo, vai estar aqui na linha de base e vai oscilando. Mal de nós se não tivéssemos oscilações. Claro. Aliás, o sexo feminino tem oscilações, muitas mulheres, na verdade, têm oscilações todos os meses. Tipicamente, depois da fase da ovulação, antes do período menstrual, podem ter a célebre disforia pré-menstrual. O que é que acontece nas pessoas com doença bipolar? É que estas oscilações são muito extremas e duram múltiplos dias, semanas ou meses. Então, vai ter, por exemplo, vou desenhar aqui um episódio depressivo. A doutora disse semanas ou meses. Ou meses ou até anos. Um episódio depressivo pode demorar 1 ano e meio. E aqui, no fim de um episódio depressivo, esta pessoa com este exemplo do que seria doença bipolar vai sofrer o que nós chamamos uma viragem. Portanto, vai mudar o seu humor e vai passar para o chamado episódio maníaco. E essa página que vira é muito rápida? Pode levar alguns dias? Pode ser muito rápida ou pode ser mais lenta. Tipicamente, a passagem de estar muito cá para cima para cá para baixo pode ser muito rápida. É como se a pessoa gastasse toda a energia que tinha e de um dia para o outro acordasse muito cansado. Tem o chamado afundamento depressivo. Então, está a ver, isto não tem nada a ver com a oscilação intradiurna normal. Aqui poderíamos ter, por exemplo, um espaço de 6 meses, aqui de 3 meses. Portanto, isto são episódios de longa duração. E normalmente quando é que as pessoas procuram ajuda? Ou se são as próprias a procurar ajuda? Em que fase? Boa pergunta. Depressiva? Imagino eu, não é? É por isso que o diagnóstico é tão difícil. Pois, tão difícil. Porque as pessoas aparecem a pedir ajuda quando estão muito tristes, sem energia, sem conseguir sair da cama, a ter ideias muito negras, nomeadamente de pôr fim à sua vida. E quando vêm cá para cima, principalmente quando o humor é elevado, mas com um tom positivo, sentem-se melhor do que nunca. Podem, no entanto, ter comportamentos que as põem bastante em risco. Eu vou descrever mais ou menos o que será um episódio maníaco. Existe o maníaco e um bocadinho menos, que é o hipomaníaco, debaixo de mania. Mas vou dizer assim o expoente máximo, que é o episódio maníaco. Uma pessoa em fase maníaca tem, como eu já disse, muita energia e muito pouca necessidade de dormir. Ou seja, não é aquela pessoa com insónia que quer dormir e não consegue, mas tenta. Não. É alguém que simplesmente não precisa, mas dormir para quê? Como se estivesse ligado à corrente elétrica. Dormiu 2 horas, acorda fresco e com uma sensação de ter um motor dentro dela que a impele a fazer coisas. Para além disso, tem uma sensação de otimismo excessivo e do que nós chamamos grandiosidade. Eu sou capaz de tudo. Dentro da cabeça, o pensamento está muito acelerado, tão acelerado que o que sai cá para fora, que é o discurso, que é a forma como nós conseguimos aceder ao que vai dentro da cabeça de outros seres humanos, o discurso tem um fenómeno que nós designamos fuga de ideias. Ou seja, fala de uma coisa, depois passa para outra. Às vezes nós interlocutores nem conseguimos acompanhar muito bem onde é que a pessoa está a querer chegar. Portanto, este conjunto de muita energia, muito otimismo, muitas ideias, dá alguém que de repente desata a fazer coisas, algumas das quais com má estimativa de risco. Por exemplo, montar empresas, fazer investimentos. Gastar muito dinheiro, não é? É um sintoma muito conhecido destas fases. Fazer muitas compras sem olhar à realidade, sem olhar aos custos. Por exemplo, comprar 3 automóveis
comprar um barco, comprar uma viagem fazendo créditos. A pessoa pode ter outros tipos de comportamentos de risco, como, por exemplo, andar muito depressa na autoestrada, comportamentos de risco de teor sexual. A pessoa com o pensamento acelerado e a falar muito vai também querer falar com muitas pessoas, meter muitas conversas, mandar muitas mensagens. É um sintoma da contemporaneidade, não é? Na era dos telemóveis. A pessoa pode nos contar, olha, isto é alguém a contar depois do episódio. Eu não estava mesmo em mim. Eu mandei mensagem a pessoas com quem eu não falava há anos, algumas das quais com intenções românticas. Mas durante aquela fase a pessoa não se apercebe daquilo que está a fazer. Ora, nem mais. Durante essa fase, a pessoa não consegue ter consciência crítica de que está fora de si. Quem consegue fazer isto é quem está à volta. Claro. A posteriori, portanto, quando a pessoa sai daqui de cima e vem para o meio, que é o estado neutro, ou vem para a fase depressiva, pode-nos contar o que fez, como isto é um sinal muito importante de podermos estar perante uma doença bipolar, pode-nos contar como sendo um comportamento com o qual não se identifica. Em inglês se diz off character. Isto não teve nada a ver comigo, eu não sei como é que eu fiz isto. Portanto, isto será o extremo. Em última instância, a pessoa pode estar dias a fio sem conseguir dormir, porque também acha que não precisa, e pode começar já a ter ideias fora da realidade, pode ouvir vozes nessa fase. Isto é um extremo, que é o episódio maníaco. Se for a forma mais benigna, forma mais ligeira, que é o tal hipomaníaco, aí pode-se confundir com uma pessoa que está a fazer aquilo porque quer. O maníaco é tão distante da personalidade, exatamente, é tão extravagante que a malta percebe, ok, passa-se qualquer coisa. O hipomaníaco passa por anda numa fase muito acelerado. Nós não desculpamos tanto o hipomaníaco, nem encaminhamos tanto nós, família, amigos. Sim, ou seja, aceitamos melhor porque pode-nos passar um bocadinho despercebido, não é? E é por isso, são as pessoas que fazem episódios hipomaníacos que passam anos sem serem diagnosticadas. Porque lá, depois também são mais produtivas nessa fase, então quase até dá jeito ao próprio ter aqueles episódios. Estima-se que o diagnóstico de doença bipolar tipo 2, que são esses que fazem os episódios mais ligeiros, que demora cerca de 10 anos a ser corretamente feito. Porque a pessoa só se apresenta aos médicos deprimida. Claro, quando está muito triste, e aí nessa fase é muito fácil diagnosticar uma depressão simples, não é? Exatamente, a chamada depressão unipolar, porque nunca vai até ao outro polo. Ou seja, a pessoa... essa medicação para tratar, por exemplo, essa depressão não é suficiente para conseguir controlar a doença bipolar? Boa pergunta. Os fármacos que usamos para tratar a doença bipolar não são antidepressivos. São fármacos que coletivamente designamos por estabilizadores do humor. Porque se nós dermos um antidepressivo a alguém que está aqui nesta fase, nós corremos o risco de empurrar a pessoa para a fase de cima, a fazer a tal viragem maníaca. E a pessoa até pode deixar de tomar a medicação, não é? Sente-se tão bem. Ora, nem mais também. Isso é o grande desafio da doença bipolar. É que existe então a fase depressiva, a fase maníaca e a fase neutra. E a pessoa, quando fica bem, ou um bocadinho mais cá para cima, acha que não precisa de mais nada. É um bocadinho como os hipertensos. Sim. E qualquer um de nós. Quando está a tomar antibióticos, sente-se um bocadinho melhor e às vezes lá deixa a medicação, não é? Eu compreendo, porque dizermos a alguém que terá de tomar medicamentos para o resto da vida para estar bem, quando ela até já está bem naquele momento, com certeza, é inquietante. Portanto, é um desafio. Na prática, a pessoa tem que tomar medicação para sair de um episódio extremo e depois para se manter com o humor estável. É a fase da manutenção. Um bocadinho como a epilepsia. As pessoas com epilepsia, para prevenir novas crises epiléticas, todos os dias têm que tomar medicamentos. Aqui é igual. A pessoa está bem, mas para evitar ou ficar deprimida ou ficar com episódios maníacos ou hipomaníacos, que tem que tomar diariamente medicamentos estabilizadores do humor. O que é que eles fazem? Não tiram à pessoa as oscilações de todos nós. Claro. Tiram apenas as oscilações extremas. Artistas podem achar
que isto seja um caminho para lhes tirar a criatividade. Mas, realmente, não o fazíamos, porque uma pessoa em oscilações tão extremas, por muito boas ideias que tenha, torna-se difícil pô-las em prática. E é por isso que eu acho tão interessante a entrevista do Hugo van der Ding, em que ele fala ao pormenor de como, ao final do dia, o tratamento da sua doença bipolar é que lhe deu acesso à produção artística. Porque até lá ele vivia nesta turbulência e acedendo a muitas ideias, principalmente quando a pessoa é empurrada de baixo para cima, não é? Da depressão para o episódio maníaco, mas não conseguia materializar as suas ideias. Portanto, mas admite que é um grande desafio. A pessoa que viveu uma vida acedendo a estados emocionais extremos, de repente conhecer-se de uma forma mais estável. E pode ser difícil também para o próprio, não é? Pode ser desafiante. É desafiante. E a medicação, Sra. Doutora, é fácil ajustar àquela pessoa ou também passa aqui por algumas dificuldades? A medicação é um namoro. Experimentamos um namorado, este não é bom, experimentamos outro, até que chegamos ao casamento perfeito. E admito que a medicação para a doença bipolar é muito feita à medida, é um facto feito à medida de cada pessoa. Não há nenhum que eu diga assim, com este medicamento todos os bipolares do mundo vão ficar estáveis. Isso não existe. E isso implica uma relação de enorme confiança entre o psiquiatra e o paciente, que se faça, isto é o ideal, uma decisão partilhada. Olha, nós temos aqui estas opções, este tem estas vantagens, estas desvantagens, e que a pessoa alinhe connosco num plano que nos venha contar como se está a sentir, não é o primeiro efeito lateral, largar a medicação e voltar em pleno episódio, em que já é muito mais difícil a estabilização. Portanto, é desafiante, mas a mensagem principal é que o tratamento é possível, a estabilização é possível e quanto mais cedo, melhor. Porque se a pessoa vai tendo muitos episódios, de um polo ou do outro polo, depois, com o tempo, os episódios vão sendo cada vez mais frequentes. É como se fosse uma bola de neve. E se no início da vida de um bipolar estes episódios podem ser reativos a eventos de vida, com os anos eles vão sendo cada vez mais, como se diz em bom português, do nada. Pois. Ou seja, aquele deprimido, por exemplo, que nos diz, completamente perplexo, eu não entendo de onde é que isto veio, eu estava a viver uma das fases melhores da minha vida. E de repente, não é? O que nos permite empatizar com a depressão. Acho que para mim, enquanto psiquiatra, claro que empatizo, mas para a população geral ainda se vai ouvindo muito. É verdade. Agora, recentemente... Sim, alguns comentários, sim. Alguns comentários de que é mera falta de força de vontade. Claro. No caso destes episódios, em todos, mas na doença bipolar isso vem a ser mesmo muito expressivo. Uma depressão horrenda, do nada, em que a pessoa, por mais que queira, é biológico mesmo, tem um componente biológico muito grande, o que nos permite, não é o termo, o que me causa especial inquietação em relação a esses comentários. Claro. Da pessoa estar assim porque quer, é de quem nunca privou, com um deprimido e em particular com alguém com doença bipolar, porque estas depressões podem ser mais desafiantes de tratar. Sem dúvida, e já não chega à luta interior da pessoa que não consegue perceber muitas vezes quando está deprimida porque é que está deprimido ou que esteve tão feliz, ainda tem que lidar de facto com comentários de outras pessoas e nós temos aqui a capacidade de termos precisamente a empatia e de ajudarmos. Qual é o papel da família e das pessoas que estão mais próximas? É grande, porque como perguntou há bocado, a pessoa pode, em pleno episódio, não se dar conta de que está diferente. Na depressão é mais fácil a pessoa perceber que está diferente, mas quando está hipomaníaco ou maníaco pode usufruir só e até reagir mal à sugestão de que está diferente do seu habitual. Portanto, a família, nomeadamente quem coabita com alguém com doença bipolar,
deve ser envolvida no tratamento de forma a localizar o mais precocemente possível os primeiros sinais de alarme. Com os anos, nós podemos trabalhar a chamada psicoeducação junto do nosso doente, de forma a que seja ele próprio o primeiro a perceber os sinais. A perceber os sinais. No caso dos episódios hipomaníacos ou maníacos, um muito importante é o que eu já referi da diminuição da necessidade de dormir. Ou seja, uma pessoa com muita psicoeducação pode ligar a pedir consulta urgente e dizer: Inês, eu já estou a querer dormir 5 horas por noite, claro. noite sim, e continuo cheio de energia. Eu já estou a ficar... E às vezes é interessante que pessoas que leram muito, estudaram muito sobre a sua doença, que é o que se quer, é tratar por tua doença, às vezes até podem cair num extremo contrário de face a emoções normais, de já estou a ficar... E nós, sim, calma, claro. Estás só contente? Casaste? Ou, olha, quando tiveste esse dissabor, isso é tristeza de todos os seres humanos. Mas isto é raro. O normal é levar anos à pessoa a aceitar a doença que tem, principalmente num país como o nosso, em que existe ainda muito estigma e em que ninguém quer ser bipolar. É uma palavra que... Sim, com certeza as pessoas não chegam ao local de trabalho e a um café e dizem: eu tenho doença bipolar, não é? Não Isso chegam. É muito difícil. Também culpa da sociedade, que ainda tem muito estigma a tratar qualquer doença mental. Nem depressão, quanto mais um palavrão destes. E às vezes a gente devolve o diagnóstico à pessoa e as pessoas zangam-se connosco. Não querem aquilo, não querem ouvir, batem-nos com a porta e há alguns meses ou anos depois regressam já mais conscientes, ou já foram ler, ou já ouviram de amigos, ou de outros amigos também com doença bipolar, já me aconteceu. Por isso é que relatos de pessoas em posições de força, como é o caso da entrevista 2021 do Hugo van der Ding, num videocast do Observador, são completamente importantes, inestimáveis. Eu esperei uma figura pública dar esta entrevista até 2021, porque a partir daí eu posso dizer assim: olha, o Hugo van der Ding tem doença bipolar, vai ouvir a entrevista dele. Na consulta seguinte, a pessoa vem diferente. Claro. Porque se esta pessoa tem e consegue o que consegue, não, estamos a falar de um gênio criativo, então se calhar não é assim tão mau. Entretanto, há associações para que, de uma forma mais próxima, pessoas com doença bipolar conheçam outras. Nomeadamente, a Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares, tem a sigla ADEB, com sede Porto, Coimbra e Lisboa, onde há psicoeducação em grupo. Vamos imaginar 15 pessoas ou 10 pessoas com doença bipolar, todas a aprenderem sobre a sua doença e estratégias para melhor lidarem e prevenirem episódios em conjunto. Ou seja, não estão sozinhas, não é? É importantíssimo a pessoa sentir que não é a única que tem este problema, ver pessoas que estão bem, que descrevem os episódios que tiveram e a pessoa descrente do seu diagnóstico pensa: ui, isto realmente é parecido comigo. Se calhar é mesmo isto. E nós aqui, programa a programa, vamos tentando derrubar então estas dificuldades, estas pedrinhas que se chamam o estigma e que vão aparecendo no caminho. Também consigo, Sra. Doutora. Muito obrigada mais uma vez por estar connosco no programa a falar de doença bipolar, a assinalar este dia.